E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda da TV Gazeta, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem jogando muita bola aí nos últimos tempos, Verdão que vem fazendo bastante gols, mesmo com muitos desfalques. O Verdão conseguiu uma grande vitória no placar de 4-1 contra o Juventude, galera. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que chega a 58 pontos e se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vou ver a tabela, mostrar para nossa bancada como ficou. Primeiro a tabela, né? Pode ser, Chile? A tabela de classificação, depois a gente vai com a sequência, ó. A classificação agora fica Palmeiras na liderança, 58 pontos, 3 a mais que o Flamengo, que tem 55, ambos com 26 jogos. Detalhe, Palmeiras tem 2 vitórias a mais. E o Cruzeiro, para mim, fora da briga pelo título, não na matemática, mas fora da briga pelo título, para mim, fica polarizada entre Palmeiras... Até porque já tem um jogo a mais do que os dois. Né? Claro, na matemática ainda dá, tudo é possível. Claro. Ele tem 52, está a 6 do líder Palmeiras com um jogo a mais. E agora quero mostrar a sequência de Palmeiras e Flamengo e jogar para a nossa bancada, ver se esse campeonato está decidido. No próximo final de semana tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. Atenção, turma, olha só, os próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras pega então, no Allianz Parque, no meio de semana, Bragantino. Depois vai ao Rio enfrentar o Flamengo. Jogo, confronto direto. O Miller já sinaliza de que, ó, esse é o jogo. Aí depois tem uma semifinal de Libertadores, indo enfrentar a LDU, né, Palmeiras e LDU. Depois tem Cruzeiro em casa e depois o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Vanderlei sabe bem como é isso, ter que dosar Campeonato Brasileiro com Libertadores. E eu quero os próximos jogos do Flamengo. Os próximos jogos da sequência do Flamengo. O Palmeiras inicia no meio de semana com o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Botafogo. O Botafogo lá no tapetinho, né? É o primeiro jogo do Flamengo. Depois, o jogo do final de semana, estaremos lá para acompanhar Flamengo e Palmeiras. Depois tem semifinal de Libertadores contra o Racing em casa, Maracanã. Aí vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e depois o Racing, no jogo de volta da semifinal. Então, gente... eu coloco para vocês aí a matemática está aberta, claro, tem daí 12, 13 até o Mirassol dados, pode ser campeão na matemática. Mas eu não sou matemático, eu vou em cima daquilo que eu estou avaliando. Entendo que com essa sequência, com que o Palmeiras está subindo nesse momento, crescendo, sprint na reta final, o Flamengo dando uma oscilada, para mim o Palmeiras será o campeão brasileiro. Eu estou exagerando, Vanderlei, vocês fiquem à vontade para falar do atropelo também de ontem. Começo com o Vanderlei. Comigo? Eu sou convidado. Por isso mesmo. Abra os trabalhos. Muito aberto, Vanderlei. Palmeiras crescendo na reta final. Tem esse problema de ambos, Libertadores no meio desses 5 jogos. O Palmeiras vai encontrar dificuldade que o Flamengo também vai encontrar. Os dois times têm dificuldades pela frente. É um campeonato brasileiro muito difícil. Eu acho que o Palmeiras direciona muito melhor do que o Flamengo os jogos decisivos que ele precisa de ganhar. Porque para chegar a um campeonato brasileiro, tem os jogos mais importantes do que a normalidade. Aquele ali eu tenho que ganhar, eu não posso perder nem em casa nem fora. Para você ganhar. Então acho que o Palmeiras direciona isso melhor e tem mais solidez para isso. A equipe é mais sólida em defesa, meio campo e ataque. Ela defende forte e ataca, ela é mais comprometida. Eu percebo que ela é mais comprometida, o time mais é comprometido no jogo, mais dentro do jogo do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais jogadores, tecnicamente, vistoso, que joga muito bem, talento, né? Mas falta, assim, tem umas discussões no Flamengo que no Palmeiras não tem. Por exemplo, a discussão no Flamengo hoje, ela é forte porque os jogadores que estão no banco do Flamengo fazem mais gols do que estão jogando. E quando você é treinador, você opta pelo aquilo que te resolve o problema e não aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, às vezes, você tem que deixar de lado. O treinador é para isso, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui. O Flamengo perdeu um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Foi contra o Bayern Munique. Porque se o Flamengo ganha aquele jogo do Bayern Munique, ele poderia ser o campeão daquele torneio lá, né? Do Mundial de Clubes. E ele, pelo momento que ele vive administrativamente, né, dentro do Brasil, na América do Sul, ele levar o time a nível internacional com respeitabilidade, ocupando espaço.
E ali houve o treinador, é excelente treinador, mas vai ser, pode ser ou também pode não ser. Felipe Luiz, você quer dizer que é um técnico de maturação, Vanderlei? Ele é um técnico que falta maturidade de expertise de futebol, de se divorciar do jogador. Quando você se torna técnico, você tem que se divorciar do jogador e tomar decisões que elas são importantes. Mas quando ele encosta o Pedro, ele não faz isso? Não, um pouquinho? Não. O que ele diz? Mas por quê? Por quê? Porque ele achou? Eu falei, então, eu ia falar o programa que eu trabalho. Não tem problema. Não tem problema. Um amigo, já, eu falei isso, ó. Como é que ele vai tirar o Pedro? Porque ele não chama o cara na frente de jogadores, bota o cara na frente de jogadores, chama a atenção na frente de jogadores. O meu camarada, você está assim dessa forma aqui, para com essa merda aí, porque eu quero que você renda, porque nós estamos aqui cobrando. Deixa os jogadores cobrarem dele no vestiário. Mas bota ele dentro do campo. Por quê? Você pega o jogador, bota e a torcida vai cobrar dele. Agora você cobrar dele, tira ele fora, tu não dá chance dele poder. Eu falei, olha, vai acontecer o seguinte. Ele vai estar com o time empatando, daqui a pouco precisa de colocar um atacante, vai o Pedro entra e fez o gol. No jogo quando o Pedro entrou e fez o gol, aí deu problema para ele. Se eu já estava acreditando, e estou cravando o Palmeiras, com essa do Vanderlei aí, que eu respeito demais, não é porque ele está aqui não. E a gente, na cobertura, acompanhei muitos trabalhos do Vanderlei como setorista, assim como o Alex, e a gente tinha embates ali nas entrevistas e tal, mas com a experiência do Vanderlei, o que ele está falando, e todo respeito ao Felipe Luiz, ele não está faltando o que ele está dizendo, que o Felipe é um técnico de maturação. Todos nós passamos pelo processo. Isso que o Vanderlei coloca, Paulo, eu quero ouvir o Miller também, isso dá uma vantagem ainda maior para o Palmeiras, até em relação à pontuação, 3 pontos e 2 vitórias a mais, essa observação dessa... Vamos colocar ainda falta de maturação, a gestão do grupo do Flamengo, do Felipe Luiz, é um ponto favorável para o Abel, que tem o elenco nas mãos, Paulo? Nesse momento eu creio que não, até porque o Flamengo hoje tem jogadores muito experientes, né? O Luiz já isso sabe. que eu ia completar. Eu queria completar o seguinte, o Felipe Luiz não identifica o jogo, é importante. Por exemplo, aquele jogo, ele não podia cometer o erro que ele jogou no Bayern. O Bayern tem hoje a melhor marcação-pressão no campo do adversário. Esquece marcação alta. Sim. Não existe marcação alta. Marcação-pressão no campo de adversário e perde e pressiona. Isso é desde quando eu era treinador, quando eu comecei minha carreira de treinador. Aí inventaram perde e pressiona, não sei o quê. E o Bayern fez aquilo ali. E ele deu a declaração de eu não vou mudar meu estilo de jogar. Por que ele vai mudar? Tem que mudar. Eu não posso oferecer ao adversário aquilo que ele tem de melhor. Então, quando ele saiu jogando, ele tomou 2 gols para sair jogando. Um jogo decisivo você não pode. A bola teve... O outro lance foi o seguinte, que a bola caiu 5 vezes no escanteio no mesmo lugar. Você tem o analista de desempenho para te passar essa informação que ali é uma jogada ensaiada, treinada. Ele tem que inibir aquilo ali. E quem inibe aquilo ali, para mim, quem me conhece sabe como eu trabalho, eu boto o goleiro ali. Se a bola cai ali, eu boto o goleiro que ele vai com as mãos. E boto 2 jogadores dentro do gol, protegendo a ida dele lá. Então você inibe o percentual de um jogador do time adversário, tem para ganhar de você. E outra coisa, se você perceber o jogo, a defesa do Bayern vai na intermediária do Flamengo marcar pressão. Quem tem que só dividir o campo no meio não dá. Tem que adiantar até a intermediária. Me bota 2 caras velozes, tem o Bruno Henrique, tem outro lá, bota do lado aqui, deixa ele vir aqui. Dá chutão, não tenta sair jogando. Qualquer chutão é um contra-ataque, tá certo, Paulo? Sim, ponto para mim é ponto pro Palmeiras, sim. Paulo. Não, só isso, só falar. Só que tem jogadores qualificados. E quando o jogador qualificado quer ganhar, independe do técnico. É fundamental esse Flamengo de hoje. Agora. Desculpa falar o Vanderlei, nós estamos aqui para isso. E hoje, como nós estamos observando ali, o Palmeiras joga contra o Bragantino, em casa. Praticamente 3 pontos. Calma. Praticamente 3 pontos. Calma. Aí depois vai jogar lá no Maracanã. O jogo do Flamengo é contra o Botafogo, Luz. E é um jogo difícil. Jogar contra o Botafogo lá é difícil. Vamos supor que o Flamengo não ganhe esse jogo e jogue contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar contra o Flamengo domingo com 5 até 6 pontos de vantagem. E 3 vantagem. Se fizer 6, faz 3 vitórias. 3 vitórias a Miller. E aí é uma grande chance aí do Palmeiras concretizar na primeira classificação. O contraponto, né? Eu continuo, para mim, acreditando no Palmeiras campeão. Com o que o Vanderlei colocou, e é claro, o Flamengo é uma força gigantesca na sua individualidade, pode os jogadores resolver essa questão de, talvez, falta de maturidade, o que é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento, não é nenhum demérito. E o Miller vem, mas já vem, olha, mais que eu já, que 1 mês e meio, há uns 2 meses, pelo menos. O Miller já está há um bom tempo falando aí que ele acredita no Flamengo. Com tudo o que está acontecendo, com esse cenário atual, se ainda continua acreditando que o Flamengo é que deve ser o campeão brasileiro, por quê, Miller?
Olha, Garrafa, eu acredito no time do Flamengo, não no treinador do Flamengo. É diferente, são coisas distintas, né? O time do Flamengo é muito mais time que o Palmeiras, na individualidade. Agora, aquilo que o Vanderlei citou, o Vanderlei matou ele, o Vanderlei é o melhor treinador que eu já tive, falta maturidade para o Felipe Luiz. Como que você vai abrir mão de um Cebolinha, de um Pedro? O Samuel Lino já tem várias partidas jogando mal, ele não tira o cara. Peraí, meu. Aí não é questão que ele é ruim, é questão que ele não está vendo certas coisas do campo, nem os seus auxiliares. Aí entra a tal da experiência. Nesse sentido, o Abel vai ser campeão brasileiro. Isso não pode mudar a sua opinião? Isso já estou mudando. Estou falando assim, o Flamengo tem mais time. Só que hoje não está jogando como está jogando o Palmeiras. O Palmeiras hoje joga um futebol de campeão. O Flamengo não. O Flamengo joga um jogo dependendo das suas individualidades. Porque o treinador não tem maturidade. Se não tem maturidade, ele não tem uma visão 360. Ele não consegue enxergar além daquilo que está perto. Ele vai na lista de desempenho, nos seus auxiliares, mas ele não consegue mudar. O Vanderlei matou. O treinador coloca o jogador na roda e joga responsabilidade para ele. Ele que faz o quê? Ele quer bater de frente com o jogador. Quando um treinador bate de frente com um jogador de time grande, ele perde o elenco. E foi isso que o Felipe Luiz fez. Ele perdeu o elenco. O time do Flamengo jogando bola, joga um futebol pobre. Por quê? Porque com mais qualidade, por mais qualidade que tem, não consegue desempenhar na prática essa qualidade. E é nessa hora, né, jogador, que os jogadores mais experientes precisam aparecer. É claro. Agora é o momento da contratação que foi feita durante todo o ano aí desses jogadores experientes. Ô Paulo, em cima disso aí que todo mundo está falando, o que o Palmeiras fez ontem contra o Juventude, para mim, é um marco. Sabe por quê? Porque não foi assim, atropelou o Juventude, meteu 4, não fez mais do que a obrigação e o próximo jogo vem aí. Ontem o Palmeiras tinha quase 10 desfalques. Vários dos seus principais jogadores não puderam jogar, ou por seleção, ou por contusão, por suspensão. O Palmeiras teve ontem um time completamente remodelado e enfrentou o Juventude jogando bola de um jeito como se esse time de ontem fosse o titular, como se não tivesse tido nenhum desfalque, com imposição, com cara de time vencedor, com vontade de ganhar e uma energia assim que a gente sentia lá no estádio. Eu estava lá no Allianz Parque ontem vendo o jogo de perto, era um negócio assim absurdo, que cada jogada, cada dividida, cada bola, os jogadores do Palmeiras dividiam como se ali fosse a taça do campeonato. E é outro Felipe Anderson, né? Pô, é outro Felipe Anderson, outro Veiga, jogador, cara. O Veiga, com força física, são com jogadores velocidade. Importantíssimos. Então, assim, hoje. o Palmeiras realmente, neste momento, está numa fase de jogar como campeão. E o Flamengo está titubeante. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1. Porque isso acontece, Garrafa? Aí que entra o Vanderlei. Numa decisão, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão numa fase decisiva. Como é que você chega numa fase decisiva perdendo o grupo? Por isso que o Vanderlei teve o sucesso que teve. Ele chegava, do começo, meio, fim, o Vanderlei tinha o grupo na mão. Os caras beijando o Vanderlei. Por quê? Porque ele falava a língua do jogador sem perder a sua autoridade e o comando do grupo. Agora o Felipe Luiz chega nessa fase final de Libertadores e Campeonato Brasileiro perdendo o grupo. Não tem jeito. O jogador não corre para o treinador. Essa identificação que tem, você identificar o jogo que você vai ganhar, eu falei antes, mas se é campeão, você tem que identificar o jogo que você vai ganhar. O Palmeiras ganharia esse jogo com jogadores que estavam machucados, seu jogador estava machucado, com qualquer time que você venceria. Esse jogo é o jogo-chave. Ele não pode perder. E outra coisa, para você ganhar campeonato, você ganha de fora para dentro, você não ganha de dentro para fora. A torcida tem que dizer o seguinte: eu tenho um time campeão, ela vai lá e vai acompanhar o time. Tem que sentir essa força dentro do campo. Ele pediu, Abel, quando você fala de torcida, e vocês colocaram aí que ele está em choque com parte dos jogadores do elenco do Flamengo. O Abel, ele tem chocado com quem? Com parte da torcida. Quando você fala da importância da torcida, você viu na reportagem que ele falou, é importante a torcida estar com a gente. E o Vanderlei conhece muito, não só a torcida do Palmeiras, né, mas ele conhece profundamente o torcedor palmeirense. O Abel já faz o quê? 2 meses e meio, mais ou menos, Alex? 2 meses e meio. Foi dia 6 de agosto. 6 de agosto, o Corinthians, no Allianz Parque. O Vanderlei sabe o que é rivalidade Corinthians e Palmeiras, você em casa sabe. Só um pouquinho, né? Ele sabe dos dois lados. O Vanderlei sabe dos dois lados, o Abel também sabe o que é. E aí, o Corinthians, com todos os problemas que tem, ganha os 2 jogos do Palmeiras na Copa do Brasil. O jogo da volta é no Allianz. E o Corinthians elimina o Palmeiras. A torcida do Palmeiras xingou a presidente, xingou o Abel, e o Abel vem guardando isso, ele vem
né? Porque ele foi xingado, teve pichação no muro. E ontem, depois desta vitória, que leva o Palmeiras para a liderança, com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias, Vanderlei não, o Abel manda recado para a torcida do Palmeiras. Era momento de falar da classificação, da tabela, do jogo. O Abel deu uma coletiva para a torcida do Palmeiras, especificamente para a Mancha, no meu entendimento. Vamos ouvir os principais trechos, peço a sua atenção em casa para a palavra do Abel. Ele não vai de encontro aos jogadores, ele vai de encontro à parte da torcida. Se liga na tela. Claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Vemos o Todos Somos Um. Mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT, aqueles que nunca nos abandonam. E se o Palmeiras quer ser diferente, e se a Mancha Verde quer ser diferente, e se os nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis, porque eles vão aparecer. É aí que a gente precisa deles. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis, como foi ainda hoje. Porque a Mancha Verde, quando está do nosso lado, nós somos mesmo. E é isso que eu espero da nossa torcida. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Atenção, que agora vão começar a dizer que o Palmeiras... Lembram-se o que é que nos disseram sobre cada um de nós a seguir ao Corinthians? Lembram-se ou estão esquecidos? Mostra pra gente, Chile, que a torcida do Palmeiras falou que incomodou tanto Abel Ferreira depois da eliminação, já que ele citou o Corinthians, na eliminação da Copa do Brasil. O que machucou tanto o Abel Ferreira? Põe na tela, vamos relembrar, 2 meses e meio mais ou menos. Será que eu estou entendendo errado, Abel? Será que você quer ensinar também o torcedor a torcer? O torcedor é passional. O torcedor é passional. O Palmeiras perde a Copa do Brasil para o Corinthians. Do jeito que o Corinthians está, endividado, transfer ban, e perde as 2 partidas. Já tinha perdido o Campeonato Paulista. Será que o torcedor não pode se revoltar ali? Ele é passional. Mas jogou rojão no CT, né, Abel? Não, pera. Aí uma coisa, eu concordo com você. E eu acho que foi exatamente por causa desse episódio que ele deu essa declaração. Ele já foi para a coletiva. Não, foi por causa desse episódio. Não, por causa do estádio aí. Não, sim, mas quando ele diz que ele precisa da Mancha Verde nos momentos ruins, ele se refere com certeza a esse episódio. Mas ele cita contra o Corinthians. É ruim em termos de resultado. E ele foi, depois dessa partida na coletiva, já falando do torcedor palmeirense, com ironia. O Vanderlei, técnico, campeoníssimo, obviamente em algum momento foi culpado pela torcida. Isso para mim faz parte do futebol. Como você, Vanderlei... Não, Rafael, tem uma coisa, que Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Claro. É um campeonato à parte. Ele precisa saber disso. Parece que ele não sabe. Ele precisa Parece que quando ele fala isso ele não conhece, cara. Não é Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Para o corintiano, ganhamos o ano. Ganhamos o ano. Pô, foi campeão do time do Palmeiras, campeão paulista. Eliminou na Copa do Brasil. Bom, tá bom, e aí tem que saber lidar com essas situações. Vanderlei, eu quero ouvir você. Você falou, pontuou muito bem o Felipe Luiz, e tem essa questão do Abel. A questão é um direito dele, mas é uma questão dele que não compactua com aquilo que a gente vive no futebol, e só deixando claro, ninguém aqui é a favor de violência e tal, não é nada disso. A gente está falando, a torcida, a gente mostrou esse lance, a torcida apupando ele, xingando ele, depois perdeu o título para o Corinthians, o que é normal para mim, Vanderlei. A violência, né, como foi que eu falou de jogar, né, lá no Rojão, que isso aí não tem nada a ver. Ele foi incomodado, foi na arquibancada pedindo, ó, não precisamos de você, e ele tem conquistas importantes. Isso incomodou ele, com certeza, ele é ser humano, né? Assim, com a minha experiência que eu tenho de tantos anos de futebol e também tantos anos em São Paulo, jogando Palmeiras, Corinthians, Palmeiras,
Acontece o seguinte, esse jogo é um jogo especial, certo? E a torcida, ela vai ficar chateada se você perder. Aquele jogo de último campeonato da Gama Paulista foi 2020, não foi? Foi 2020? 2020, na pandemia ainda. O Palmeiras vinha sem 2 anos seguidos sem ganhar um campeonato, perdendo para o Corinthians em casa, a competição. Aquele era o jogo, cara. Quando chegaram lá, o Corinthians botou o vestiário todinho de preto e branco. Envelopou o vestiário, olha as partes. Eu falei para o segurança, olha, se ele entrar aqui e envelopar, você pode sair de porrada, aí entra aí, invade aí e tira tudo. Porque ele não vai botar na minha cara, mandar na minha cara. Ele pode botar o escudo dele lá, tá tudo certo. Agora uma bandeira dele lá, agora vai mudar o meu vestiário, não pode mudar aqui, a gente começa a ganhar o jogo. Então você identifica o jogo, é importante. E eu quero dizer para o Abel o seguinte, cara. E para ganhar, como eu falei, você sai de fora para dentro, você dá as mensagens de fora para dentro. Todo treinador campeão, tem que ter por trás um grande dirigente. Se o Abel tem que agradecer muito, porque a torcida do Palmeiras não vai mudar, ele não vai ensinar o torcedor a torcer. Nem eu vou ensinar, nem o Filipão, nem o Paulo, nem o Mili, nem vocês vão ensinar. Torcedor é torcedor. Ele tem que dar graças a Deus que ele tem uma presidente que ela é fera. Ela segura onde. Se não fosse ela e outro qualquer frouxo, já teria sido mandado embora há muito tempo daqui do Palmeiras, o Abel. Com certeza, pelos problemas que ele já criou de trazer a parte externa para dentro do trabalho interno. Então, ele é um grande treinador, um baita de um treinador, já ganhou bastante, mas ele tem que ter a certeza seguinte, eu tenho aqui uma presidente. Quando eu fui campeão do Palmeiras a primeira vez em 93... Tirando o Palmeiras da fila. A torcida Mancha Verde, pediu a minha saída em seguida. E fizeram uma pressão no Mustafa Contursi. Mustafa foi um dos melhores dirigentes que eu trabalhei, ou melhor dirigente que eu trabalhei na minha vida. O Mustafa fez o seguinte, em vez de mandar embora, tirou a torcida Mancha Verde de dentro do palestra, tirou de lá, tá certo? E falou, aqui não, aqui quem manda somos nós. E eu continuei, nós fomos campeões paulistas em 93. Então, quando tem um dirigente... Isso foi entre o primeiro e o segundo jogo, Vanderlei? Não, foi antes de começar a final. Foi antes da final, a torcida queria você fora. Invadiram lá o CT, como sempre fizeram, cara. E o Mustafa falou, não, aqui quem manda somos nós, Brunório, e nós seguimos. Brunório para lá, segurou, e nós batemos. Então, quando você tem um time bom, fera, pode ter certeza que a parte administrativa, diretoria, está segurando. Eu fui mandado embora do Palmeiras com o Galiani. Eu era Gagliotti. Eu fui campeão paulista depois de 8 anos, parecia que era 7, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Cheguei aí, perdendo 2 anos para o Corinthians, líder da Copa Libertadores. Geral. Terceiro colocado no Brasileiro, a gente já começaram a conversa. Tu manda o treinador desse embora? Até hoje ele não explicou por que ele me mandou embora. Foi injustiçado pelo Gagliotti, é isso, Vanderlei? Com certeza. Não sei por que ele mandou. Até hoje ele não veio publicamente falar por que ele mandou embora. Ninguém sabe, porque o meu resultado era maravilhoso. Era muito bom. Então eu saí, porque era terceiro colocado no Brasileiro. E você tinha ganho o título em cima de quem? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E era primeiro colocado geral. Nós conquistamos um resultado que há muito tempo ninguém conseguia ganhar na altitude. Nós ganhamos lá na altitude. Então, são coisas assim. Então, dirigente é dirigente que segura o negócio. O senhor Alberto do Alibe, tem uma opção deles aí que a gente vai falar. Zezé Perrella. Sim. Que segura a onda. Você também conhece uma pessoa que segura a onda e quando, Miller, e quando a gente fala, né, dessa rivalidade que o Paulo citou, o Alex conhece bem, todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, o Palmeiras estava numa fila de quantos anos, Alex? 17 anos, para arredondar. 17 anos. Tinham Palmeiras e Corinthians, a história está aí, todo mundo sabe. Vanderlei técnico, Corinthians recebe lá no estádio do Morumbi, 1-0 gol do Viola, que imita o porquinho. Lá em Bragança, o Vanderlei se utiliza... Não, eu tomei pancada para mais de metro, até da torcida, que eu tirei o time daqui, levei da imprensa, você também me deu pancada, você também me deu pancada. É isso. Não aliviamos, não. Eu levei o time lá para Atibaia, por quê? Porque eu não queria meu time aqui vivendo vocês o dia todo, falando, e encontrar com o torcedor e falar, já perderam o campeonato. Não, queria eu trabalhar com os jogadores. Entendeu? Eu queria trabalhar com os jogadores. E aí, no jogo da volta, deu Palmeiras. O Vanderlei, mais do que ninguém, sabe da importância desse título. Eu sei também. Né? O Alex Miller também sabe, a torcida palmeirense sabe. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.